Você, síndico, acha que a liderança faz parte do escopo do seu dia a dia? Vamos descobrir isso então, Douglas, com o nosso convidado. Isso aí, o nosso convidado hoje é o pastor Jefferson Lopes. Não foi fácil fazer essa agenda com ele aí, mas graças a Deus a gente conseguiu encaixar um horário hoje aí. Então, seja muito bem-vindo ao podcast, pastor. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir com alguma coisa. E eu quero dizer que esse podcast ele vai ser relevante não só para síndicos de condomínio, mas também para todos que querem ouvir ou gerenciar pessoas. O que nós vamos tratar aqui é sobre gerenciamento de pessoas, impulsionar uma liderança dentro de alguém que já existe dentro dela, mas ela não sabe. Boa. Então, eu acho que é uma boa todos pararem para ouvir o que temos para comunicar nos próximos minutos. Boa. Isso aí. Inicia aí, então, vamos lá. Então tá, a gente estava falando antes, qual que é a estratégia para comandar hoje as células, né? A igreja hoje, então, já tem mais de 700 membros na igreja, e além dos membros, tem as células, né? Então, são mais de 60 células. Qual é a estratégia hoje, essa organização, como que funciona, né? Porque um síndico, por exemplo, que nem nós temos uma empresa, a gente administra diversos condomínios, onde cada condomínio tem X pessoas, né? Então, dentro de um condomínio rola de tudo, né? Então, a comunicação, ela é muito importante. A estratégia do síndico nessa comunicação é muito importante. Então, puxando ela para o ramo do pastor, né? A igreja, tirando esse modelo. Como que o pastor organiza isso, essa comunicação com as células para transmitir essa linha de raciocínio? Eu não diria um programa, mas eu diria conceitos ou valores para multiplicar a visão. Como que eu vou estar em 60 células ao mesmo tempo? Impossível. Cada célula é uma casa. Casa localizada na cidade de Cachoeirinha, casa localizada em Esteio, em Gravataí, em Sapucaia, em Porto Alegre, em Igrejinha, Serra Gaúcha. Então, como que eu vou estar em 60 casas? Nunca estarei. Impossível. Então, o ponto é, cada casa tem uma liderança. E como cada líder vai falar da mesma forma que eu falo, ou dentro da mesma visão. Então, nós estamos falando aqui de multiplicar a visão para 60 famílias. Não, você falou líderes. Mas 99,9%, cada líder desse, eu estou falando de um casal. Sim. Então, entre 60 líderes, eu tô falando de 120 pessoas. Como multiplicar a visão de tal forma que ela chegue nas 60 células sem se perder no meio do caminho? Não tem uma fórmula, mas tem um método. E o método é andar junto. Treinamento. Mesa. Eu adoro podcast, porque o podcast é mesa. E a mesa, ela nos ensina muita coisa. A mesa é poderosa. A mesa, querendo ou não, ela mostra o meu coração para ti e ela mostra o seu coração para mim. Na mesa se constrói verdadeiros líderes, verdadeiros relacionamentos. Então, quando a gente fala de multiplicar a visão, nós estamos falando que a mesa, ou na mesa, nós vamos saber de Deus, no meu caso religioso, nós vamos saber de Deus quem são os parceiros para ampliar a visão e quem vai ficar no meio do caminho. Por quê, Douglas? Nesse transmitir a visão, tem pessoas que vão parar com você na próxima estação. Porque a nossa vida, como um outro pastor já disse, é como se fosse um ônibus em movimento, onde ele para em várias estações durante a vida. E em cada parada dessa, pessoas descem, pessoas sobem. Então, na sua liderança de síndico ou de condomínios, você precisa identificar qual estação cada condomínio desse ou cada liderança está. Boa. O problema é quando a gente não identificou que aquele síndico ou aquela ovelha, no meu caso, já era para ter descido. E nós estamos insistindo com pessoas que a parada dela já passou. E se ela está ocupando um local dentro desse ônibus, ela não está deixando margem para que outra pessoa, nesse ciclo, nesse tempo, alcance ou ocupe aquele lugar. Então, o que eu diria para ti na prática, agora bem prático? Eu diria que a mesa é a principal ferramenta para descobrirmos quem são essas pessoas. Agora, no nosso caso, afunilando um pouquinho mais, pastor, como é que você treina esse pessoal para que eles transmitam a visão? É simples. Toda semana estamos juntos. De 15 em 15 dias estamos juntos. Com todos, nem todos têm agenda, mas nós dividimos em grupos. Grupos de 15, grupos de 30, mas o importante é,
Em 30 dias, nunca se passa 30 dias sem sentar com nenhum deles à mesa. Se você quer ser bem-sucedido na sua formação de liderança ou no seu compartilhar a visão dos condomínios, por favor, aprenda uma coisa e nunca mais esqueça. Todos esses síndicos de mais de 300 condomínios hoje, 600 amanhã, precisam estar com você à mesa. A mesa pode ser física ou a mesa pode ser, na pior das hipóteses, através de um vídeo chamada. Você precisa olhar no olho da pessoa. Boa. Ainda que seja através de uma tela, eu preciso contemplar o seu olhar. Sim. O seu olhar vai dizer muita coisa para mim que as palavras no WhatsApp ou no áudio eu não vou conseguir detectar. É verdade. Quer treinar pessoas para transmitir a visão? Olhe no olho delas. Principalmente na mesa. Boa. O pastor estava falando, eu estava lembrando aqui de um outro convidado que teve aqui com a gente, acho que foi o Hudson, né? Hudson Borges. Borges? É, Hudson Borges. Ele é treinador comportamental, né? De várias áreas, tem várias ferramentas que ele atua. Mas ele falou uma coisa que foi aquela questão do... Agora fiquei na dúvida se foi o Hudson ou se foi o Fábio Rosa da oratória. Porque um dos dois, né? Eles falavam, então, nos falou o seguinte... que a questão da comunicação, tu tem o grupo do WhatsApp, porque hoje, né, tem o grupo do WhatsApp, né, normalmente os síndicos têm um grupo fechado, onde só ele comunica, porque senão, né, e sempre tem o grupo paralelo, o extra-oficial. Para falar mal do síndico. Para falar mal do síndico, que às vezes o síndico está, às vezes o síndico não, normalmente não está. Nós, até como administradora, nós sempre orientamos que o síndico não esteja nesses grupos, que ele tenha canais oficiais e que os moradores tenham canais oficiais, ou seja, e-mail do síndico, e-mail da administradora, enfim. Mas nessa questão foi nos orientado aqui, nos dado a sugestão de que precisa, né, ter muito forte essa comunicação. Então, e ao invés de uma comunicação por escrita, porque escrita tu interpreta do jeito que tu quiser. Foi o Hudson, 7% né? é escrita. Então tem até um percentual que nos falou, que a gente não decorou, mas está lá no nosso canal, né? A escrita representa 7% da comunicação. Então assim, justamente isso. Então, por exemplo, eu já tive uma experiência com a minha mãe, ela lendo uma mensagem assim, ela, nossa, olha aqui o que a fulana escreveu. Daí eu não percebi no meio dele, mas será que não foi tu que leu e com botou a entonação? Porque para mim, ela falou isso, eu li a mesma coisa com outra entonação lá. Pode ser. Então assim, tu dá a entonação que tu quiser. Depende de como tu tá. E aí o áudio, ele disse, no áudio tu já consegue passar muito mais informação, o teu tom, tua forma de falar, a velocidade. Sim. Agora, nada substitui, nada consegue fazer a mensagem chegar tão quanto o olho no olho. Que seja um vídeo, ele disse. Então, assim, ao invés de mandar um áudio, se tu puder, grava um vídeo. Que a pessoa que tá vendo tá te vendo. Tua reação, teu corpo. A comunicação na escrita é muito perigosa, por quê? Porque... não é só a questão da entonação, mas é a questão emocional de quem está lendo. Exatamente. Se eu estou muito feliz, comprei um carro novo, fechei mais um contrato com mais um condomínio, todo mundo do condomínio está me amando, que é uma raridade, ok. Então eu estou muito feliz, eu estou realizado. Quando eu leio o seu texto, eu vou falar assim, esse cara é bom demais, esse cara é maravilhoso, porque eu estou assim. Exatamente. Mas em contrapartida, se o meu emocional está para baixo, se eu estou triste, se eu estou com raiva, eu vou ler o mesmo texto, o meu emocional é que vai fazer a interpretação do texto. Não é o meu racional, é o meu emocional. Por isso que 7%, legal, uma boa. Então fica 93% para a gente explorar, fora os 7% da escrita. Porque a escrita é muito perigosa. Então, isso é bem... Achei legal esse exemplo. Agora o pastor falou, casou bem, conectou, né? E como é que eu faço assim? Por exemplo, digamos que eu tenha poucos condomínios, tá? Tenho só 2 condomínios da minha carteira. Sou síndico solo, apenas 2 condomínios. Fica mais fácil eu me reunir com... No condomínio eu não teria como ficar me reunindo muito com os moradores, né? Eu teria que me reunir com o conselho. Conselho fiscal. O conselho do condomínio. Normalmente são 3 pessoas, 4. Que são o porta-voz daquele grupo. Porque senão, quando tu bota muita gente numa sala, cada um quer dar uma opinião e não vai pra frente, né? Sim. Como é que eu poderia fazer isso? Me reunir de forma isolada também com eles. Por exemplo... o pastor falou, toda semana tem reunião de líder, né? Então, eu poderia ter essas reuniões com o conselho, que são os líderes do condomínio, e transmitir essa visão da gestão para eles, para que eles passem para o grande grupo. Seria mais ou menos nessa linha, então. Exatamente isso. Entendi. A sua pergunta é como fazer isso?
poderia fazer com os condomínios juntos? Não, né? Olha... Porque se tu for ampliar a carteira depois, com vários condomínios, tu não consegue reunir todos os condomínios toda semana. Eu não tenho como responder essa pergunta dentro da minha visão pastoral. Por quê? Porque quando eu falo de igreja, comunidade, um corpo que se ama, eu estou falando de propósitos específicos onde todos têm a mesma visão ou deveria ter. Mas quando eu falo de condomínio, eu estou falando de estruturas diferentes. Bem diferente. Estou falando de mundos diferentes. Um condomínio tem 30 apartamentos, outro condomínio tem 625 casas. Um condomínio é um condomínio e outro condomínio literalmente é uma cidade. Então, eu não posso tratar condomínios como o meio comunidade igreja. Mas, vou tentar te responder. Como eu faria para transmitir a visão para condomínios diferentes se fossem poucos condomínios? Eu faria da mesma forma que eu fiz durante anos como engenheiro civil com a minha construtora. Hoje eu não atuo mais com a minha construtora, ok? Hoje a agenda e a demanda me afunilou, lógico, e chamado de Deus também. Algumas pessoas vão entender isso, outras não, mas enfim. A questão da nossa fé. O chamado de Deus para que eu ficasse integral no Ministério Pastoral. Mas antes do Ministério Pastoral, ou seja, antes de 2020, eu tinha uma construtora, eu sou engenheiro civil, eu era dono da construtora, eu comprava, eu vendia o nome da minha marca, eu fechava negócio com os clientes, eu comprava material. Então, eu fazia muita coisa como administrador na construtora. Como construtora, eu acho que eu posso responder um pouco melhor. Eu faria da seguinte forma. Eu faria grupos diferentes, ok? Grupos diferentes, mas qual a intenção dos grupos? Porque tudo que você faz na vida tem que ter um propósito. O problema é que as pessoas querem fazer as coisas sem propósito. Grupo 1, condomínio A. Grupo B, grupo 2, condomínio B. O grupo 1, que é o condomínio A, eu preciso fazer com que eles sejam meus amigos. Esse é o propósito. Boa. O propósito final não é o condomínio. O propósito final não é eu ficar bem conhecido, bem falado através da boca daquele conselho. O propósito final da minha intenção com o grupo 1 ou o grupo 2 é fazer com que esses grupos sejam meus amigos para a vida. Se o meu propósito é pegar o Chico, o Zé e a Sofia, o Pedro, o João e a Raquel, e trazer eles para a mesa, quem sabe para a minha mesa pessoal, e fazer com que eles virem meus amigos, automaticamente, quando eu sou seu amigo, eu vou comunicar exatamente o que você quer que eu comunique, porque eu sou teu amigo. Boa. Não existe fidelidade na comunicação quando não se tem fidelidade na amizade. Boa. Isso é ilusão. Eu achar que alguém vai transmitir o que eu quero porque eu falo bem ou porque eu estou pagando para ele fazer isso, querido, nem pagando você consegue isso. Você só consegue essa comunicação fiel através de relacionamento de sinceridade, amizade. Senão, você perdeu a comunicação que você queria através do Pedro, do José e da Raquel. Perdeu. Pastor, mas aí como é que tu vai fazer então com 300 condomínios? Você não consegue mais 300 condomínios ter essa aproximação com 2 grupos. Aí você tem que se virar e multiplicar você mesmo. Se desdobrar. Pois é. O problema é quando a gente centraliza tudo em nós. Aí que... Se eu sou um dono de empresa, como vocês são, e eu gerencio vários condomínios, eu preciso tirar o foco de mim. Tem um pastor em São Paulo chamado Carlito Paz, uma inspiração para mim, que ele diz que ninguém constrói nada sozinho. Ninguém constrói nada grande sozinho. Se você construiu grande sozinho, desculpa, você está muito enganado. Não tem nada de grande nisso. Então, o Jefferson vai ter que multiplicar a mesa, outros Jefferson, para cada Jefferson pegar 3, 4, 5, 6, 10 grupos de condomínio. Então, a minha mesa hoje será com os Jeffersons. Para os Jeffersons lidar com os condomínios. Boa. Então, eu sento com o Jefferson 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. Eu sento com eles. Eu formo liderança. O Jefferson senta, os outros Jefferson sentam com os conselhos. E os conselhos passam a visão do Jefferson 1 para todos os 300 condomínios. É uma rede de relacionamentos ou uma rede de amigos para que a informação chegue na ponta da lança da mesma forma que ela saiu. Boa.
Boa, isso Na real é isso, né? Existe uma regra, né? Não é bem uma regra, mas é Um método? um método ali que diga que uma pessoa ela tem capacidade de tratar um líder, né? Ele consegue liderar diretamente 6, 7 pessoas. Fora isso, ele já perde a mão, né? Então, o que que é? Isso a gente fala da questão da estruturação de uma empresa, uma empresa de síndicos. Hoje, a empresa do Douglas, a DMS, é uma empresa que vem crescendo e já vem se desdobrando, porque tu não consegue, né? Imagina, eu tenho exemplos de síndicos que optaram por trabalhar solo. E ele tem um limite de... É 10, 12 condomínio. No máximo. Ele vai... Já tá pirado. A saúde, WhatsApp dele já saúde mental dele já tá afetada. A vida pessoal dele, ele quase já não tem. A carreira dele é curta, sem qualidade de vida. Isso. Exatamente. Então, assim, se tu quer crescer, tu tem que, né, ir desdobrando. Então, aquela regra... eu duvido que um síndico consiga atender bem e ter qualidade de vida com mais de 10 condomínios. Sabe Não tem como, né? Não, acho que não tem. A pergunta Então, que não quer calar é: por que muitos desistem de crescer? Porque para você crescer, você vai ter que confiar em pessoas. Eu Esse aí é o tenho, a minha desafio. empresa, a administradora tem 11 anos de mercado. Até 2 anos atrás, 11 anos, tô falando de 8, 9 anos. Por quê? Porque era uma atividade muito importante e eu não sentia segurança, mas o problema era eu. Não. Viu? Confiança. Para delegar isso. Então eu consegui, há uns 2 anos atrás, eu já tinha tentado, mas tentei com a pessoa errada, ou não capacitei, não dei o devido acompanhamento que eu deveria, porque no fundo eu não acreditava. Então eu mesmo sabotei. Aí chegou uma hora que não tinha mais condições, eu passava, e na época eu tinha uma atividade de CLT paralela, e eu tinha que conciliar. Então, assim, às vezes eu ficava até de madrugada fazendo essa parte da atividade, tendo que acordar cedo para no outro dia trabalhar. Então, a saúde, o relacionamento, já estava gritando. Olha o poder da mesa. Olha o poder da mesa. Eu não lhe conheço muito bem ainda. É o primeiro podcast nosso juntos. Vamos ter outras mesas no podcast e fora do podcast. Ok. Sobretudo, a mesa já fez com que você fosse extremamente sincero e se deixasse ser vulnerável. Em que sentido? Pastor, eu admito, até 2 anos atrás, eu era o centralizador. Eu não confiava em pessoas. A mesa tem esse poder de abrir o nosso coração. E eu vou falar para ti o seguinte: por que tem muitos pastores hoje, agora trazendo um pouquinho para o lado eclesiástico, eclesia, igreja? Por que tem muitos pastores hoje que ele chega a 100 membros, 150 membros, volta para 30? 150, volta para 30. Porque ele não consegue confiar em pessoas. Ele não forma líderes, porque ele não confia em ninguém. Isso pode ser igreja, isso pode ser meio corporativo, isso pode ser meio empresarial, pode ser industrial, não interessa o segmento. Quem quer crescer vai ter que confiar em pessoas para delegar tarefas para elas fazerem. Isso aí. Hoje eu ainda tenho muita coisa centralizada em mim, estou cada vez conseguindo mais, mas o principal virada de chave foi essa. E aí consegui a pessoa certa, bem capacitada, e hoje nos primeiros meses, óbvio que eu me envolvia, né? Eu validava. Hoje, às vezes passa assim, faz 3 meses que a gente nem fala do assunto. E o negócio está fluindo. A margem de erro, quase zero. Talvez menos do que eu. O problema é que a gente delega errado, né? O problema é que a gente delega, a gente delarga, né? O pessoal diz, né? A gente delarga para as pessoas e a gente não tem esse acompanhamento. O pastor poderia muito bem delargar, né? Delegar, por exemplo, tem que fazer toda terça-feira o encontro da célula nas casas e não ter mais nenhuma regra. Poderia ser assim também. O pastor não teria acompanhamento, não precisaria usar um horário da semana dele para poder fazer a reunião. Então, poderia ser. Mas será que estaria caminhando na mesma direção? E quando eu penso em delargar, ao invés de delegar, eu estou dizendo atribuir para ti uma função sem treinamento, sem mesa, sem transparência e sem material. Eu não posso pedir nada para ninguém e exigir qualidade se eu não dei treinamento, suporte e material. Como que eu quero, no meio de vocês de novo, como que eu quero pegar um grupo de 3, 4, que é um conselho de um condomínio, e querer que eles falem a minha língua ou transmite a visão da minha empresa para aquele condomínio se eu não dei material nenhum impresso?
por áudio, por vídeo, sei lá, algum material para que aquele material entre neles e eles transmitam aquela visão. Porque a visão se perde, gente. A visão se perde. Eu comunicar uma frase para ti aqui agora. Douglas, as más companhias corrompem os bons costumes. Você pode ter princípios familiares extraordinários. Se você andar com mais companhias, os princípios familiares vão se perder logo, logo. Você saber disso agora é uma coisa, mas daqui a 3 meses eu preciso comunicar para você de novo. Você é ser humano, você está no mundo globalizado, você tem 50 mil informações por dia na mente. Então como é que isso não vai se perder? 3 em 3 meses a visão precisa ser comunicada. Boa dica. 3, 6, 9, 12, 12 meses, 4 vezes no ano, esse conselho precisa ir para a mesa para passar a visão de novo. Pastor, é uma conta exata? Não, é uma conta que é a forma que eu faço com mais de 100 líderes e dá certo. Hoje a nossa escola de líder está com mais de 200 alunos. Como que uma escola forma 200 alunos? 3 em 3 meses, todo mundo à mesa, para recapitular a visão. A visão, com o tempo, se perde. Boa, que botar em prática, pode. Né? A pergunta que eu ia fazer para o pastor Jefferson é o seguinte, que eu acho que já respondeu até. Como que o síndico, né? Então, vamos ver se eu entendi. Como que o síndico normalmente ele começa... Síndico morador, levantou a mão, quero ser o síndico do meu condomínio, gostei, vi que tem desenvoltura, achou uma oportunidade de negócio, ou as pessoas, todo mundo, bota, tu leva jeito, por que tu não investe? E acaba investindo. E é um mercado promissor, que está crescendo muito, e ainda vai crescer demais, principalmente na nossa região aqui. E só que ele começa, 1, 2, 3, 4, 5, 8, chegou naquele limite de 10, e aí, pai, agora quem vai me ajudar? Aí ele contrata um estagiáriozinho para ajudar no dia a dia. Mas chega um momento que ele tem que ter outros síndicos trabalhando, ou como quiser dar o nome, como gestor. Como fiscal, mas ele precisa de algumas pessoas lá na ponta multiplicando ele. Então é isso, essa é a jogada, né? Só que aí ele não tem, aí o medo é o seguinte, mas eu vou botar o cara vai conhecer o meu trabalho, como que faz, ele vai roubar meus clientes. Aquela meia dúzia de clientes que eu deleguei para ele cuidar, na próxima renovação o cara vai pegar para ele. Então tem esse receio. Acho que é um grande... Seria a mesma coisa que o pastor treinar um bom líder e esse líder sair dali e abrir uma igreja. Entendeu? Jesus chamou 12, um traiu. Se você não quer ser traído, não cresça. Ponto. Tá aí a resposta. Tá aí a resposta. Tá aí a resposta. Querido, queira nós ou não, a Bíblia tem resposta para tudo. Não quer ser traído? Seja uma empresa pequenininha, que você é o centro das atenções, e quando você morrer, a empresa morre junto com você. É só não crescer. Eu presa. Se quiser crescer, vai ser traído. Se quiser crescer, vai ser decepcionado. Se quiser crescer, vai ser caluniado. Se quiser crescer, vai ser difamado. Se quiser crescer, vão colocar em jogo a sua reputação. Será que é? Será que é verdade? Será que não está roubando? Será que não está levando um qualquer por fora? Se quiser crescer, vai ter que passar por tudo isso. Não quer passar? É só não crescer. Boa. Fica nos teus 4, 5 condomínios. Agora, a raiz, a gente tá no fruto, né? A gente, olhando para uma árvore, uma grande árvore, a gente está no fruto, falando dos frutos. Agora, vamos tentar descer. Eu gosto de sempre ir na raiz. Vamos na raiz do assunto. O que leva uma pessoa a não confiar em pessoas? O que leva uma pessoa a ter medo de delegar com medo de perder? O que leva um pastor a ser um centralizador? O que leva um líder a não multiplicar a visão? Ele não é o nome do fruto. Mas qual é a raiz? A raiz é que essa pessoa está doente nas suas emoções. Ela só enxerga isso. Uma pessoa que não está com saúde sã nas suas emoções, ela tem medo de tudo e de todos. Boa. Muitas pessoas que não estão crescendo
muitos condomínios que não estão crescendo, muitas empresas que administram condomínio que não estão crescendo. O problema não é o condomínio, o problema não são os conselhos, o problema não são os outros síndicos. O problema, na verdade, a raiz do assunto é a pessoa administradora precisa cuidar das suas emoções. Quando eu não estou bem, ninguém ao meu redor está bem. Quando eu não estou bem, nada ao meu redor está bom. Quando eu não estou bem, eu desconfio de tudo e de todos. Quando eu não estou bem, eu não consigo abrir meu coração para confessar nada. Ou seja, qual é a raiz? A raiz é eu, como líder, estar bem nas minhas emoções. Alma. Nós somos seres tricotômicos. Nós temos um corpo, matéria, temos uma alma, sentimentos e temos um espírito. O problema é que as pessoas querem cuidar muito do corpo. Tem pessoas hoje dentro das academias, lotando as academias, para tentar sanar um problema que está na alma dela, nas suas emoções. E tem outras na mesa com um psicólogo. Nada contra o psicólogo. A minha filha vai se formar daqui a pouco. Ela precisa ganhar dinheiro. Vá ao psicólogo. Ok? Mas tem muitos na mesa com um psicólogo tentando resolver algo que é no seu corpo, que era para estar correndo para resolver. Boa. As pessoas estão tentando buscar curar algo no lugar errado. Ou tentando culpar quem não é a raiz do assunto. Cuidado para, de repente, as nossas emoções estarem doentes e nós estamos colocando culpa em condomínios, em conselhos, em funcionários, síndicos, em funcionários ou na vida. Vamos olhar para si. Como é que é? Tem um jargão aí que o pessoal fala muito, né, no mundo corporativo, no mundo da gestão, que não existe CPF forte, CNPJ forte com CPF fraco. Ó, E nunca, essa é a primeira vez que eu ouvi. e nunca o CPF vai ser maior que nunca o CNPJ vai ser maior que o CPF. Lógico que não. Né? Porque o CNPJ é, digamos assim, se eu entendi a visão, o CNPJ, ele é uma ferramenta. É, O CPF é uma pessoa. isso. Você, com 1000 CNPJ, não forma um líder. Mas você, com um líder preparado, você forma 1000 CNPJ. Isso. E não existe, quer dizer que não existe uma empresa forte se o CPF atrás não for mais forte ou maior do que ela para conseguir fazê-la crescer, né? Então, vem de sentido, vem a encontro do que o pastor falou da raiz. Ou seja, se não resolver o problema da raiz, tu não vai ser forte, tu não vai ser grande, e como é que tu vai fazer com que a tua empresa, o teu negócio, também seja grande, né? As pessoas confundem achando que... só abrindo um parênteses aqui, um parênteses religioso. As pessoas acham que Jesus veio ao mundo para fazer apologia à pobreza. E Jesus nunca fez isso. Pelo contrário. Jesus entra numa cidade, está olhando numa visão horizontal e, do nada, ele olha para uma árvore, vê um baixinho rico, ladrão, e fala assim, desce aí, que eu vou comer na tua casa. Jesus nunca se convidou para comer na casa de ninguém. Mas Jesus se convidou para comer na casa do Zaqueu. Desce aí, que eu vou comer na sua casa. Jesus entra na casa do Zaqueu, o cobrador de impostos, detestado pela cidade. Jesus senta à mesa com ele e eu fico imaginando o Zaqueu literalmente constrangido e Jesus comendo e bebendo. Até que chega uma hora que o Zaqueu não aguenta mais e fala assim, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Entrou arrependimento no coração do Zaqueu. Aonde eu quero chegar? Se Jesus veio somente para pobre ou para fazer apologia à pobreza, ele não teria comido com ricos e poderosos. O problema não é o que você tem. O problema é quem você é. Tem muitas pessoas querendo liderar pessoas, formar lideranças, se na verdade elas precisam primeiro saber quem elas são. Verdade. Tem pessoas vivendo sem propósito de vida. Eu estou fazendo isso aqui porque eu preciso comer. Isso não é propósito de vida, isso é necessidade. Tem pessoas levantando a mão numa reunião para ser síndico daquele condomínio. Não é por propósito, é porque ele quer ter o poder. Já que na minha casa não mando, pelo menos aqui. Enfim, mas nós ou até por uma necessidade financeira, ou porque também vai ganhar um prolabore, porque vai ganhar uma isenção. É um boleto a menos para pagar. Também. Né? Exato. Querendo ou não, é menos alguns pilas por mês que eu vou estar isento de fazer isso. Então, aí eu te pergunto,
Vai dar certo? Tia, na boa. É muito difícil. Por quê? Porque não tem propósito. Eu acho que a nossa geração de hoje, ela tem muita informação e pouco conhecimento. Eu sou um camarada, um jovem senhor, muito jovem, por sinal, de 47 anos. Jovem mesmo, mesma idade que eu. Há 30 anos atrás, eu com 17, para eu ter informação, eu tinha que entrar dentro da biblioteca. Mas aquela geração, querendo ou não, tinha um pouquinho mais de conhecimento. Hoje em dia, Google. Eu tenho muita informação e pouco conhecimento. E aí, trazendo isso para a mesa de hoje, para esse podcast maravilhoso e para o mundo dos síndicos de condomínios, não adianta eu levantar a mão numa reunião para ser síndico por status, ou por poder, ou por isenção de uma taxa, mas por um propósito. Se tiver um propósito, vai dar certo. Vai consolidar. Vai persistir. Não vai chutar o balde na primeira reunião de síndico, de condomínio, quando uma pessoa, sei lá, falar algo que vai ferir meus sentimentos. Eu não jogo a toalha quando tem propósito. Boa. Show. Na primeira dificuldade... Você sabia que num ringue de boxe, vocês vão lembrar bem, os dois lutadores ou boxeadores, nenhum dos dois tem uma toalha branca. Quem fica com a toalha branca deles é o treinador fora do corne, fora do ringue. Quando um dos boxeadores não aguenta mais e precisa desistir, é o treinador que joga a toalha dele. Nós, como administradores ou como profissionais que formam a liderança, nós não temos que ter a toalha na mão para jogar nada. Nós temos que deixar Jesus ter a nossa toalha. É Ele que sabe o momento que a gente tem que desistir ou não. Se a nossa vida estiver na mão de Jesus e Ele joga a toalha por nós, filho, esse ciclo acabou para ti. Tô abrindo essa porta para você aqui agora nova. Filho, sai disso aqui, tá te fazendo mal. Ó, pega esse outro condomínio aqui. Se a nossa vida estiver na mão de Cristo e Ele ser o nosso treinador e Ele tá com a toalha na mão, filhão, tudo que a gente colocar a mão para fazer vai prosperar e vai dar certo. Amém. Amém. Boa. Ô, pastor, e falando sobre posicionamento agora para os síndicos, que eu vejo que o pastor, ele tem... Eu já vi, a gente convive com o pastor, né, em alguns momentos ali, e a gente vê que em determinados momentos o pastor tem um posicionamento muito claro, né, que ele é o pastor da igreja, enfim. Como é que a gente poderia dar essa dica aí para os condomínios? Por quê? Para os síndicos? Porque hoje eu já ouvi em assembleia, por exemplo, assim, um morador desinformado falar, não, mas vocês são pagos para estar aqui. Então, vocês são um prestador de serviço, vocês têm que fazer o que a gente quer. Né? E, na verdade, sim, o síndico, o condomínio, eles pagam a cota de condomínio e é óbvio, né, que vamos fazer o que eles querem. Mas, na raiz, não é bem assim. Porque o meu CPF, que é o síndico ali do condomínio, que está registrado na Receita Federal, na real, se der um problema no condomínio, quem vai responder é o meu CPF. Exatamente. E não são os deles. Né? Então, a primeira responsabilidade civil e criminal, ela vai cair em mim. Então, como é que a gente pode transferir isso? Eu ter o posicionamento, eu sou o síndico, vou fazer assim, né? Mas que isso não gere esse conflito com os moradores. Né? Não, tu não manda aqui no condomínio, quem manda aqui é a gente. Como é que a gente cuida disso? Porque na igreja, acho que não tem isso, né? Na igreja é muito claro isso. Mas como é que eu poderia arrastar isso para dentro dos condomínios? Na igreja não é tão claro assim também. Exemplo. Você falou que quem representa judicialmente é um CPF que é o seu, não é o dos moradores. Exato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o condomínio ele tem o quê? Um regimento interno? O que ele tem? Isso, convenção e o regimento. E regimento. Isso. É um documento. Isso. Então não é o que eu quero, é o que está escrito ali. Não é o que eu quero, é o horário que pode. Sim. Não é o que eu quero, é o que as regras dizem. Segundo ponto. Primeiro ponto, não sou eu que respondo diante do juiz. Segundo ponto, existe um documento do condomínio ou o estatuto de uma igreja que dita o quê? O equilíbrio daquela comunidade. Esse documento é para quê? Regimento interno de um condomínio e estatuto de uma igreja. Para que serve isso? Isso aqui é para que ambos não virem uma desordem. Boa. Aonde tem mais de 2, 3, 4, 5 famílias, se não tiver estatuto ou documentação, vira uma desordem. Então, não é o que eu quero.
o meu direito começa onde o seu termina ou vice-versa. Está no estatuto? Está. Não pode fazer? Não. Acabou. Você falou de posicionamento. Posicionamento é uma das palavras mais difíceis quando o assunto é liderar um grupo de pessoas, seja ele em qualquer lugar. Por quê? Porque para se posicionar, você vai ter que desagradar. Pois é. Pastor, na igreja não acontece não. Eu queria que não fosse, mas acontece. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que por ser um ambiente de comunidade e de amor, elas podem qualquer coisa, e não podem. A gente acha que é só nos condomínios, né? Não pode e não vai fazer. Sim. Porque eu, como pastor sênior, eu não vou deixar que faça. E para eu não deixar que faça, eu terei que me posicionar. E para eu me posicionar, eu vou ter que desagradar. Não tem como liderar segmento ou grupo nenhum sendo amado por todos, a menos que nós sejamos melhores que Jesus. Nem ele conseguiu. Boa. Para se posicionar num condomínio, você vai desagradar o Chico, o Pedro, o Zé. Para se posicionar numa igreja, magoei, essa igreja não tem amor. Não, não é que não tem amor, não tem a bagunça. Sim. Esses dias, só para tu ter ideia, nós temos tu conhece? Nós temos um prédio em cima da igreja, que é um prédio de quase 500 metros quadrados, que tem por semana lá dentro quase 150 crianças por domingo. É uma outra igreja em cima da igreja. Só do Kids é uma outra igreja. Ok. Um pai queria subir a escadaria do prédio para buscar o filho. Mas a pulseira que o filho recebeu, quando a gente deixa a criança no check-in, o responsável recebe uma pulseira com a mesma numeração da criança. Só retira a criança daquele ambiente o responsável que apresentar a pulseira com a numeração da criança. Segurança para o bem maior que uma família tem, que é o filho dela. A pulseira estava no braço da mãe. Quem foi buscar foi o pai. O pai subiu sem a pulseira. Ele não conseguiu passar nem na subida da escada. Porque o irmão, que é um voluntário, em amor, falou com ele com muita educação. Pai, não pode subir, a pulseira do senhor não está no seu pulso. Tá com a minha esposa. Pai, então pede a sua esposa para buscar. Não, quem vai buscar sou eu que sou o pai. Pai, você está sem a pulseira. Imagine se fosse um outro pai ou uma pessoa mal intencionada que viesse buscar o seu filho. Como é que eu deixo subir? Se coloca no meu lugar, por favor. Ou seja, as pessoas acham que por ser um ambiente de amor, elas podem tudo, mas não podem. E o posicionamento nessa hora vai ter que ser firme para não subir. Pastor, ele subiu ou não? Não subiu. Ficou bravo ou não ficou? Ficou. Quanto tempo? 1 semana. E na outra semana? Ele estava lá tomando café com a gente de novo. Porque durante a semana que ele estava mais calmo, escuta, durante a semana que ele estava mais calmo, não estava com as emoções à flor da pele por outros assuntos pessoais dele. Caiu a ficha. É aqui que está o ponto. É isso aí. O ponto é que numa reunião de síndico, muitos vão falar coisas, mas não é brigando contigo, é porque ela está brigada com ela e com a vida. Pois é. E aí quando eu não tenho, volta lá na raiz da árvore, lembra da árvore? Quando eu não tenho saúde emocional para gerenciar o problema que ela está vivendo fora daquela reunião, eu tô achando que ela está me agredindo ou me ofendendo pessoal, mas não é comigo. Ela só está brigada com a vida. A gente volta de novo na saúde emocional de quem está liderando aquela reunião. Pior. Imagina a confusão que fica. Entender que aquilo não Como é que faz do pra outro, entender? né? Porque às vezes tu acaba te atrapalhando, né? Te afeta. É simples. Tem uma ferramenta para isso. Antes de qualquer reunião, ou antes de qualquer compromisso, antes de eu vir para cá hoje, ninguém me falou. Ninguém me deu uma pergunta que ia fazer para mim. Eu amo vocês. Eu amo vocês dois. E por isso eu tô pensando em nunca mais voltar. Ninguém me deu uma pergunta do que eu ia responder aqui. Eu não sei o que eu vou encarar nessa mesa. Eu não sei que pergunta que vai vir. E é assim que o síndico vai para as assembleias. Muitas vezes. Agora presta atenção. Só tem um porém. Esse podcast vai pro ar algum dia da semana que vem, ou dessa semana, não sei.
Mas você sabia que eu posso acabar com o meu ministério inteiro através de uma resposta? Sim. O que eu levei anos para construir, a confiança de anos que eu levei para construir no coração de mais de 700 pessoas, eu posso perder uns 200, a confiança de uns 200 por causa de uma resposta que eu der mal colocado aqui. É verdade. O assunto anterior antes disso era como eu me preparo para vir para essa mesa sem saber o que eu vou encarar. Como eu me preparo para a reunião de comunhão sem saber o que eu vou encarar. Aonde eu coloco as minhas emoções? É simples. Eu coloco sempre aos pés da cruz vazia de Jesus. Antes de eu vir para cá, eu parei, fiz uma oração, entreguei minha vida mais uma vez a Deus hoje. Falei, Deus, o que eu falar lá, que não possa ser de excelência para minha pessoa, mas possa abençoar outras pessoas. Me dê equilíbrio emocional, me dê domínio próprio. Que as minhas palavras não sejam somente as minhas palavras do que eu sei, mas também que no momento do podcast o Senhor possa iluminar a minha mente e eu possa falar muita coisa que o Senhor está me dando na hora. Dirija aquele momento daquela reunião, por favor, eu preciso do Senhor. Perfeito. E aí, quando alguém no meio da reunião do condomínio se levantar alterado porque brigou com a esposa, porque perdeu o emprego, porque a empresa está mal, ele tem uma tempestade acontecendo dentro dele, um furacão. E quando ele se levantar, tu vai falar assim, não é ele, é o que ele está vivendo. E ao invés de eu ofendê-lo ou eu agredi-lo, eu vou ter por ele misericórdia, porque Deus já me mostrou o coração dele. Uau! Uau. Eu acho que é isso. É isso aí. Eu penso ser isso. Mas é isso. Deus mesmo. no controle de todas as coisas. O problema é que na correria do dia a dia a gente não se prepara. Na real é isso. A gente não se prepara para sair de manhã cedo. Tu até tem uma pauta, mas, cara, a pauta é o direcionador. Agora, a pessoa que vai estar ali, qual a intenção daquela pessoa, que tipo de assunto, que tipo de contestação, que reação, como tu diz, daquilo, como que foi o dia, como que está sendo a vida de cada um daqueles que estão sentados ali. Como é que começa a pauta do nosso dia? A pauta do nosso dia começa com acordar, escovar o dente, tomar café e começar a produzir. Começou errado a pauta. Quando eu começo a minha pauta desse jeito do meu dia, eu estou dizendo, Deus, eu não preciso do Senhor. Exatamente. Para nada. Não preciso do Senhor para minha pauta, não preciso do Senhor para minha agenda, não preciso do Senhor para minhas reuniões, não preciso do Senhor para minha empresa, não preciso do Senhor para nada. Tanto que eu acordei, estou saindo, estou começando a produzir e nem falei contigo. Não preciso do Senhor para nada. A vida é feita de escolhas. Eu prefiro começar a minha pauta colocando tudo na mão de Deus, falando assim, Senhor, que eu possa ter um dia abençoado, por favor, me livra de um montão de gente ruim, me coloca no meio de pessoas boas, abre portas sobrenaturais para mim, tem porta que nem existe, mas o Senhor vai abrir hoje só para eu entrar, só para minha empresa entrar. Obrigado, Jesus. Fica no controle. Eu prefiro começar a minha pauta do dia, dependendo de quem resolve todas as coisas. Boa. Muito bom. Muito bom. Ô, pastor, na igreja, eu já vi ano passado, eu acho que aconteceu uma situação lá, depois de um culto, onde gerou um conflito, onde a pastora chamou e o senhor foi lá e intercedeu ali, conversou tudo e acertou. Porque muitas pessoas não sabem, mas na igreja também tem os conflitos. Capaz. Né? Teve o conflito aí que tu falou do pai. Pessoas! Que teve conflito. O que a gente poderia dizer para os síndicos aí, para esses conflitos que surgem no dia a dia? Durante uma assembleia ou o conflito do celular no WhatsApp. Hoje em dia o WhatsApp, ele gera isso nas pessoas, né? É uma ferramenta para se comunicar, mas infelizmente as pessoas usam ele para desabafar, né? As suas frustrações ou atacar. Como é que a gente pode dar essa dica aí para os síndicos aí para aliviar esse fardo? Tá. Eu tenho 2 princípios. Primeiro princípio, não fale, não abra a boca. Não fale nada no momento de raiva. Que as emoções estão à flor da pele. Você vai se arrepender. É difícil? Dificílimo. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E poucos fazem porque é difícil. No momento que você está alterado, dá uma volta, conta até 5.000, beba 3 litros de água, faz alguma coisa, mas não dê resposta nenhuma.
Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio é, para acalmar emoções ou apaziguar, apagar incêndio, pergunte-se primeiro, antes de qualquer atitude. No meu caso, eu preciso... Por que no meu caso? Porque é a minha fé, cara. Cada um tem sua fé. Cada um acredita em alguma coisa, cada um tem, sei lá, cada um tem seu Deus. No meu caso, eu vou perguntar primeiro dentro de mim, Jesus, você faria isso? Desculpa. Aí é para quem crê. Na hora eu tenho a resposta. Naquele momento que você viu um certo alvoroço, chama o pastor que o pastor vai resolver. Qual é o assunto? O assunto é esse. Antes de eu falar qualquer coisa, eu pergunto, Jesus, o que o senhor faria? Já chegaria de sola em um, chamaria os dois para a mesa, ouviria os dois lados da moeda. E naquele dia, ou nesse acontecimento, se é que eu me lembro bem, a inspiração que eu tive, digamos assim, foi: chama os dois para a mesa, senta com os dois e não se esqueça, você não é juiz de ninguém, você é pastor dos dois. E a intenção final dessa mesa não é ter certo ou errado. A intenção final dessa mesa é fazer com que os irmãos se abracem, chorem, orem, se perdoem e a vida segue. E foi o que aconteceu. Ao invés de, no calor do momento, na frente de todo mundo, tu tomar um... Não. Acabou. Ó, os dois vêm comigo. Mesa. E aí, calma. Você, tua versão. Calma. Ok. Olhem um pro outro. É isso que vai fazer com que o inimigo de vocês acabe com essa amizade? É isso mesmo? Perguntem-se agora. Jesus quer que eu pare de falar com meu irmão? Aí um olha pro outro. Aí uma lágrima desce. Aí outra lágrima desce. Aí dois marmanjos chorando, se abraçando, se beijando e saindo. Tipo assim, cara, a gente é muito sem noção, né? Vambora, para de bobeira. Mas e se eu chego de sola sem perguntar dentro de mim o que Jesus faria? Eu já ia chegar errado. Isso seria o terceiro errado na história. Porque eu sou colérico, gente. Primeiro, eu tenho raiva que eu não cresci. Então, todo cara de 1,65 m, ele tem raiva que eu não cresci. E o de 1,60 m? Não, aí esse cara explode toda hora. Então, nós precisamos conhecer os nossos temperamentos e lidar com eles o tempo todo. Desculpa, eu não sei se essa era a resposta, mas... É isso aí. Diretor, como é que estamos? Eu tô muito... Tem mais uns 10 ou 15. Só pra gente se organizar aí, então dá pra... Que bom. Pastor, quais foram as principais dificuldades ou desafios no início desde o início, né? Não sei se o mais difícil foi no início ou está sendo agora, essa jornada aí à frente da igreja. O início nunca acaba. E vou te explicar por quê. Porque você tem um início com 10 pessoas, você tem um início com 20 pessoas, você tem um início com 100 pessoas, ou seja, os inícios nunca acabam. Sem nenhum líder, com primeiro líder, com os primeiros 10 líderes. Você tem um início com 0 líder, com 50 líderes, com 80 líderes, com 1.000 líderes, o início nunca acaba. Você tem um início com uma sede própria de 680 metros quadrados, você tem um segundo início com mais uma sede própria de 5.600 metros quadrados, você tem um início com uma entrada de X mil reais, você tem um início com uma entrada de 50X. O início nunca acaba. Tudo para você, o tempo todo, será o início. Tanto que a Bíblia vai dizer assim, ó, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de falar, tempo de calar, tempo de plantar e tempo de colher. Ou seja, nós estamos vivendo inícios o tempo todo. Pastor, qual o mais difícil? Tem uma resposta? Tem. Eu vou dizer que o mais difícil é quando você é um pouco maior. Por quê? Porque chegar lá é fácil. Se manter lá é muito difícil. E avançar a partir de lá é mais difícil ainda. Porque quando você tem pouco... Então, o mais difícil é o próximo começo. O início é quando você tem pouco, digamos assim.
Quando você sai do pouco e vai para o médio, se você não guardar o seu coração, você começa a se achar alguma coisa. E aqui você perde pessoas porque você se torna muito intolerante, se achando o centro das atenções. Qualquer área da vida. Não estou falando de igreja. Quando você sai do médio para o médio ao quadrado, digamos assim, você precisa guardar seu coração de novo. Por quê? Porque se você não guardar o coração aqui, você vai mandar pessoas embora que começou tudo com você. Você tá mandando os pilares da tua vida embora, que são pessoas que começaram a acreditar em você quando você tinha nada. E quando você chega no ao quadrado do médio, você começa a se sentir muito confortável de tantas pessoas ao seu redor e começa a desprezar as pessoas que construíram contigo do zero. E quando você vai pro topo, se é que existe algum topo, meu irmão, no topo é dificílimo se manter. Por quê? Porque, de novo, o seu coração vai tentar te trair. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quanto maior você tiver, maior serão as tentações da vida. Maior será a chance de ladeira abaixo. É muito fácil ser humilde. Maior o tombo, né? É muito fácil ser humilde quando não tem nada. Eu quero ver ser humilde quando tá grande. É muito fácil ser humilde quando tem um condomínio administrando. Eu quero ver ser humilde quando tiver 3 mil condomínios administrando. Eu quero ver ser humilde quando você entrar no mercado e não faz mais conta do que vai colocar no carrinho. De você jantar de 7 noites por semana, você jantar em 5 e cada jantar você pode gastar 1.000, 1.500, 700, 800 reais sem fazer. É muito difícil você se manter no centro do que Deus quer para você, propósito, quando você se torna grande. Então, se tem fases mais difíceis, para mim tem. Não é a fase do pouco, é a fase do médio pro muito. Porque para sustentar o coração equilibrado, meu lindo, é um desafio, né? Precisa de Deus. Muito bem respondido. Sabe que quando a gente tava... Eu trouxe a ideia de trazer o pastor pro podcast, seria a questão da liderança, enfim, né? E também a questão que a igreja, em comparação ao condomínio, ela também não tem não tem lucro. Né? E eu acho, analisando desde o primeiro dia lá na igreja que eu fui, eu sempre observei tudo na igreja, assim, sabe? A organização. E isso me chamou muita atenção quando eu entrei lá na igreja. Que foi a questão da organização. É tudo muito organizado. A cada domingo que tu vai na igreja tem uma coisa nova, sabe? Tem uma organização diferente, tem um cuidado diferente, seja na abertura do telão, seja, sei lá, enfim, muitos cuidados, muita organização. E não tem lucro. A igreja, ela não tem lucro. O fim dela não é lucro, o fim dela, né? E se tu for analisar, o condomínio é igual. O condomínio não tem lucro. O condomínio tem a questão da inadimplência, né? Que atrapalha muito o fluxo de caixa, atrapalha a gestão, né? O gestor, ele tem que ter várias ferramentas para cobrar o inadimplente, para ter recurso financeiro para poder fazer um condomínio avançar. E a gente pega muitos condomínios aí no dia a dia com caixa extremamente negativo, né? E a gente tem o desafio de fazer melhorias e também cuidar da saúde financeira do condomínio. Então, quando a gente pensou em trazer o pastor aqui, seria para extrair tudo isso, inclusive essa parte do financeiro também, né? E hoje a igreja está avançando, tem propósito por trás de tudo isso, né? Tem um direcionamento, né? Ninguém faz porque quer as coisas sozinho. Então, o pastor não tirou da cabeça sozinho a ideia que, não, vou comprar um terreno e vou pegar isso como um compromisso para mim, entendeu? Não, tem um direcionamento. O pastor deixa isso muito claro na igreja. Então, essa comparação, né? A igreja, ela tem isso de parecido com os condomínios, né? O que a igreja tem de parecido com o condomínio, segundo a sua fala, para mim, é que ela precisa de um milagre todo mês, então. É mais ou menos isso. Se não tiver uma boa gestão, exatamente. Eu não entendo de condomínio. Eu entendo um pouquinho, quase nada de igreja. Então, o pouquinho que eu entendo de igreja com o nada que você me apresentou de condomínio, ambos precisam de milagre todo mês. Mas é isso aí. Porque, na verdade, tirando o mundo condomínio, a igreja, ela vive o sobrenatural de Deus mensalmente. Exemplo. Tem uma frase que eu gosto de dizer toda semana na igreja, ou quase toda semana. Não construa nada que você não vá depender de Deus para sustentar aquilo de pé. Não construa nada que você não vai depender de Deus para sustentar aquilo de pé. Se você
consegue manter aquilo de pé sem Deus, a glória é sua. Mas se você só mantém aquilo de pé por causa da ajuda, da mão, da misericórdia, do amor de Deus, a glória é dele. Se você pegar nossas entradas hoje com o projeto Novo Terreno, o Novo Terreno, R$1.200.000 para ser pago em 54 prestações. O novo projeto de templo, estacionamento, sala das crianças, berçário, banheiros, casa de oração, debaixo da figueira, tem uma figueira lá no terreno que vai ser um deck de madeira onde vamos celebrar milhares de casamentos ali debaixo da figueira. Aquele projeto todo é alguns milhões de reais para ficar pronto. Resumo, o nosso caixa supre isso? O nosso caixa, lindo, nosso caixa não supre nem 5% disso. Ou seja, não estamos construindo nada que literalmente não dependemos de Deus para sustentar, dependemos de Deus. E é por isso que dá certo. Sim. O mundo condomínio eu não sei, mas o mundo igreja se Deus não meter a mão todo mês, não paga. Porque o Deus que aponta uma direção, ele gera provisão. Sim. Se foi Deus que mandou ir, ele paga. O problema é quando a gente coloca na conta de Deus uma coisa que nós queremos. Deus não falou, foi nada. Aí, para se manter espiritual, porque Deus falou comigo, falou nada. É você que quer fazer, pastor. É tu que quer fazer, é tu que quer comprar. Não mete Deus nisso, não. Eu coloco Deus para achar que é espiritual. Se foi Deus que mandou ir, ele paga a conta. Boa. A do condomínio eu não sei quem paga a conta. Mas da igreja eu sei quem. Aqui, ó, quem paga a conta. Aqui, ó. DSC garantidora. A DSC garantidora. Eu tava vindo pra cá, não foi Não antes existe a DSC no mundo espiritual, irmão. É. Então a gente tava vindo pra cá, eu vi um corte, né? Agora eu não lembro quem são o nome da pessoa, mas é cristão, enfim, tava num podcast, né, e tinha um cortezinho, e ele falava que como é que é, se o projeto é viável, não é de Deus. Porque faz sentido. é da pessoa. Então, Sim. tipo assim, aquilo que é de Deus é aquilo que realmente, tipo assim, sem Deus ele não seria viável, sem a mão de Deus aí. Nós Ele acabamos quis de dizer fazer isso, agora né? uma obra do Kids. Escuta, olha que valores impressionantes. E aqui eu posso dizer porque já está pronto. Então, se já está pronto, eu posso dizer valores. Sim. Eu não posso fazer quando ainda é um sonho. Mas já está pronto. Ok. A obra do Kids, essa obra de 500 metros quadrados do Kids, eu, como engenheiro civil, eu orcei. Se a igreja fosse pagar uma empresa, que seria uma empresa especializada em solda. A estrutura é 100% metálica com drywall. Ok. Uma obra estilo americano. Essa obra seria R$980.000. Dependendo do condomínio, isso não é nada. Mas para outro condomínio, isso é muito dinheiro. Para nossa igreja, surreal. Sim. Então, essa obra seria R$980.000 pagando mão de obra e material. Sabe o que aconteceu? O pastor foi o primeiro a trocar de roupa por conhecimento técnico, porque antes de eu ser engenheiro civil, eu trabalhei 17 anos na obra, metendo a mão na ferramenta, para depois entrar para uma sala de aula e me formar. Então, o que você falar de obra, eu sei fazer. O que a gente fez com essa obra do kit? Trocou de roupa, regaçou a manga, foi para cima, cortou ferro, soldou ferro, levanta, solda a tesoura, solda o pilar, parafusa a telha, bota gesso cartonado, emassa a parede, lixa a parede, pinta a parede. O Kids, essa obra de 980 mil, ficou pronta por 260 mil. Nossa. Bah. Economizamos mais de 600 mil reais com mão de obra. Por quê? Porque a igreja meteu a mão e fez acontecer. E quem é que foi primeiro? O líder. Exemplo. Voltamos na primeira resposta. Ninguém lidera mais com gogó, só lidera com exemplo. Sem exemplo, perdeu, meu filho. Fechamos o ciclo, né? Fechamos o ciclo. É Vamos isso agradecer Aí agora tem outra obra. Pois é, agora está iniciando outra. Agora tem uma obra de mais de 3 mil metros quadrados para fazer. Uma obra, eu não sentei ainda para calcular, é sério, não sentei. Eu tô com medo de sentar. Eu não quero procrastinando. Eu não quero calcular nada. Eu só quero pagar o negócio. Eu só quero calcular. Mas vai ter uma hora daqui. Estamos desenhando o projeto. O projeto está ficando pronto. Está ficando lindo o projeto. Estamos rabiscando. Ok. Quando o projeto ficar pronto, eu sou obrigado, como administrador também, sentar e calcular o valor da obra.
Uma coisa eu sei, já posso garantir para os senhores. Se Deus não botar a mão de novo, não vai ficar pronto. Porque não tem nada sobre nós. É tudo sobre Ele. Sim. No final, a glória tem que ser de Deus. Eu não poderia terminar um podcast sem falar isso, né? Exato. No final, a glória tem que ser de Deus. É isso aí, Vamos agradecer. Encerrando, então, caminhando, vamos agradecer, então, nossos patrocinadores. Então, os patrocinadores nativos, então, a Conceito Administração de Condomínios, a DMS Gestão Condominial, estão sempre à frente, que iniciaram o projeto aí com a gente, né? A Estigra Extintores, Segurança contra Incêndio, então toda a parte de recarga de extintores, toda a legislação, né? Exato. De combate a incêndio e obrigações legais. A FNX Soluções de Segurança, empresa de segurança eletrônica, segurança física também, portaria, né? Virtual. Portaria virtual, portaria física, câmeras, tudo mais, né? Então, também nos apoiando. A DSC Condominial, que é quem muitas vezes faz o milagre no condomínio para fechar a conta do mês, né? Que é aquela empresa onde o condomínio contrata e ela aporta o valor mensal ali, né? E aí dá mais tranquilidade para o síndico poder fazer as obras e muitas vezes o básico, o necessário, né? Não é nem o plus. E é isso, né? São esses. Mais alguém, novos patrocinadores aí que quiserem nos apoiar aí, estamos sempre à disposição e sempre precisando. Chama também. Aí que a gente dá os caminhos. Aí. E não esqueça, pessoal, então, de seguir a gente aí no Instagram, @Experiência Síndicos, se inscrever no nosso canal no YouTube, @Experiência Síndicos também. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho. Ativar o sininho. Isso aí. Deixa eu só, pastor, o pessoal que assistiu o podcast e ficou interessado em te seguir, qual que é o @ da sua rede social? PR Jefferson Lopes. PR Jefferson Lopes. Isso. @PR Jefferson Lopes, para quem quiser assistir o pastor. Pastor, a gente quer te agradecer em nome do podcast e a tua presença, porque eu sei que não é fácil. Queremos te agradecer. Eu fiquei com algumas perguntas aqui engatilhadas para fazer, então nós vamos ter que marcar outro podcast. Isso aí. Então, mas a gente quer te agradecer a tua presença aí no programa. Muito obrigado. Tu falaste da organização da igreja, que cada vez que você vai lá, final de semana, aparece algo novo, não sei o quê. Você me lembrou uma coisa pra gente terminar, é que você só consegue motivar pessoas quando você não vive na mesmice. Verdade. Tem pessoas querendo resultados novos hoje, fazendo da mesma forma que o Chico, o Zé, o Pedro fizeram no século passado. Você precisa se inovar para atrair multidões. Não estou falando de igreja, estou falando do mundo, do planeta. Ontem tivemos um culto de homens lá. Mais de 200 homens naquele culto. Qual foi o púlpito que nós pregamos? À frente de uma Kombi que nós fizemos semana passada. Porque eu cheguei Pisca mais tarde. aceso, farol aceso. Ele botou à frente de uma Kombi. Nós fizemos à frente de uma Kombi. Botamos uma tampa de madeira em cima e o púlpito à frente de uma Kombi. Homens guarda de carro. À frente de uma Kombi era o púlpito de ontem do culto dos homens. Então, teoricamente, o que chamou a atenção foi a frente da Kombi. No final, vários homens rendidos, reconhecendo que precisam de Jesus no casamento deles. Então, nós precisamos inovar para conseguir avançar. Boa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado aí, pastor. E vamos com certeza terminar. Vamos chamar, vamos aí, já né? Vamos pegar aqui próximo a agenda, episódio. já vamos marcar o próximo. Já marca agora, já, né? Porque a agenda é concorrida. É isso aí. Então tá, pessoal. pessoal. Ficamos por aí, então. Agradeço a presença de vocês aí. Nos vemos aí no próximo vídeo, então. Valeu! Até mais. Tchau, tchau.